Fala galera bonita, como é que vocês estão aí do outro lado da tela? Tudo certo? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos hoje falar um assunto aqui de muito interesse, né, para você que é fã da banda Catedral, que é fã da Legião Urbana também, beleza? Eu sou fã das duas bandas e por isso vamos falar sobre os dois vocalistas, quais são as suas diferenças, não só musicais, certo? Não só musicais, vamos falar sobre as diferenças da vida deles, né? Como também influências aí e voz, tudo, voz aguda, voz média, voz grave, tudo. Vamos alguns comparativos aqui. Eu separei 10 tópicos, com certeza tem mais, né? Mas para o vídeo não ficar muito longo, eu separei aqui 10 tópicos aí sobre as diferenças entre Kim Catedral e Renato Russo. Chama logo a vinheta aí, deixa de conversa mole, vai lá! Pessoal, primeiramente eu quero chamar a sua atenção aqui para o meu curso digital, que eu ensino você a ganhar R$1.000 por semana apenas com a TV, beleza? Deixei o link aqui na descrição, se tiver interesse, vai lá e garante o teu. Vamos lá, vamos agora falar sobre o que interessa, que é as comparações aí entre Kim Catedral e Renato Russo. Primeiro eu separei aqui um tópico antes de tudo, né? Antes de tudo eles nasceram, nenhum deles foi pobre, certo? Nenhum deles enfrentou dificuldades financeiras, nada disso. Os dois nasceram aí em berço de ouro, né, em classe média alta ali na época, né? Então assim, eles não tiveram complicações financeiras, né? Pode ter complicações familiares, né, de outras coisas aí. Mas em relação à grana, né, que é o principal, é quase o principal, vamos dizer assim, né? Porque um lar sem grana gera muitos outros, né, resultados, né? Um lá que não tem grana gera briga, tudo que for de ruim atrai, né? E um lar também de grana, mas sem laços familiares também é muito complicado. Então, se você conseguir casar esses dois, que é ter grana e ter uma estrutura familiar boa, filé, show de bola, beleza? Esse é o primeiro tópico, né? Kim e Renato Russo nasceram ali em classe média alta, né? Então, eles não tiveram dificuldade aí quanto a estudo particular, cursos, tal, formação, né? Tudo isso aí conta para pais, né, que tiveram grana aí, que bancaram algumas coisas aí deles, né? A segunda diferença é o seguinte: primeiro, o Kim Catedral ele foi criado muito certinho, né? Muito mauricinho, vamos dizer assim, dentro da igreja, né? Escolinha particular, tal. Ele foi aquele cara que cresceu ali mauricinho, então não teve muita rebeldia, apesar das letras dele, né, trazerem essa rebeldia aí no lado político, tudo. Mas ele foi criado ali na igreja, tal, tudo certinho. E talvez por isso, mais tarde aí na carreira dele, ele viu tanta coisa, né, nesse meio gospel evangélico que ele cresceu, que aí resolveu colocar um pouco de lado aí muitas questões que aconteceram, né? Não vou muito a fundo aqui, tem vídeos falando sobre isso, então você pode conferir aí. Já o Renato Russo foi muito complicado, né? Apesar dele ter uma família ali sólida, mas ele partiu para o lado das drogas, né? Álcool, ele era gay, tá ligado? Se envolveu aí, inclusive pegou a doença da AIDS, né? Da morte dele, foi justamente aí nesse sexualismo aí que ele se envolveu. E assim, era muito solitário, né? Renato Russo ele era um cara muito solitário. Já o Kim não, ele tinha uma estrutura familiar ali, então já não era o problema dele, né, de Kim. Agora, de Renato Russo sim, e com certeza isso influenciou muito em suas composições, né? Renato Russo escrevia muita coisa que ele viveu, né? Já o Kim não, ele escreve muita coisa que é só na cabeça dele, coisas que ele não viveu, mas ou que gostaria de ter vivido, né? Ou ele cria uma história, uma fantasia ali e faz a música. E a maioria das músicas do Renato Russo não, foi coisas que realmente ele passava, que ele experimentou na vida dele e escreveu. E com certeza influencia muito aí nas composições. Número 3, falando em composições, é o que eu disse. Kim ele foi criado na igreja e tal, e isso influenciou muito nas suas composições. Renato Russo, da forma que ele viveu, da forma que ele conviveu, influenciou também nas composições dele, né? Por isso que as composições de Renato Russo são muito mais sérias, né? As letras são muito fortes, né? Deprimente, algumas histórias muito pesadas, né? Como de Larissa, né?
Larissa, né? Clarice, sei lá. É uma letra muito pesada e que fala realmente sobre solidão, drogas, tudo. Já que não, ele fala do amor de Jesus, que a felicidade existe, que você vai sair dessa, não sei o que, entendeu? Então assim, há realmente uma diferença muito grande aí de composições. Pessoal, na quarta composição, ainda falando de composições, né? É sobre o cuidado nos lançamentos das músicas, né? Das músicas, dos discos, né? O Renato Russo, ele tinha muito mais zelo, mais cuidado ao lançar um trabalho, né? O jeito que ele fazia a música, né? O tempo que ele passava no estúdio gravando, né? O modo de compor, né? Primeiro o pessoal fazia o instrumental, trazia para ele, Renato Russo fazia a letra, colocava em cima, pedia para mudar uma coisa, outra e tal. E ali ele tinha todo um cuidado, ele passava 6 meses a 1 ano dentro do estúdio gravando um disco, né? Já aqui, junto com o Catedral, não, os caras gravavam em um dia, pô. Chegava no estúdio, gravava todo o CD em um dia, ou seja, ele não tinha muito cuidado, né, com gravação, com a composição. Como quem disse, ele tem muita facilidade de compor e ele compõe rapidinho ali uma música, já joga para os caras fazer o instrumental e assim, é uma coisa muito rápida, né? Já no lançamento dos discos, Legião Urbana só tem lançamentos clássicos, né? Não tem um disco que você diga, esse aqui é mais ou menos. Não, todos são bons, né? Todos são super lançamentos. Já o do Catedral não, eles têm muito mais lançamentos, muito mais CD. Todo ano, por exemplo, eles lançavam dois CDs por ano, um de Quinho de Catedral. Então assim, não tem comparação em número, né? Em número, os lançamentos do Quinho de Catedral com os de Renato Russo, né? Renato Russo só tem 2 discos solo, né? Os outros são resto de estúdio, né? E da Legião não sei quantos tem, parece que é 8, alguma coisa desse tipo. Já o Catedral não, nem sei quantos tem. Deve ter uns 40 aí, sei lá. Pessoal, na quinta posição, falando agora das vozes do cara, né? Kim, ele tem um alcance maior no agudo, beleza? A extensão vocal dele na parte aguda, ele tem um alcance muito maior, com certeza. Ele tem um alcance maior do que o Renato Russo. Não que o Renato Russo talvez não atinja aquela nota, né, que o Kim atingiu ali. Depois eu vou pesquisar aqui se tem alguma nota, né, que o Kim atingiu, que o Renato Russo ainda não conseguiu, né? Mas, né, a voz do Renato Russo era mais média, né? Então, assim, ele trabalhava mais entre o grave e o médio, Já o Kim não, tem músicas que ele é toda extensão aguda lá, realmente ele tem um alcance muito bom. Na sexta posição, falando sobre os graves, eu acho que eles têm um alcance de grave igual, né? Porém, eu acho o grave do Kim mais limpo, né? Ele tem uma sonoridade mais limpa, né? A do Renato Russo não, é um grave meio rouco assim, também muito bonito. Os 2 timbres são muito bonitos. Sétimo colocado, os médios, né? Os médios do Renato Russo é a força mesmo. O cara tem uma força sensacional na parte média vocal aí. Com certeza o Kim não chega junto. Kim ganha no agudo, os 2 no grave para mim são iguais. E na parte média Kim apanha feio, porque o Renato Russo ele tem uma extensão média muito grande. Ele coloca o rouco no médio. Música de protesto ele expressa muito bem, né, o médio dele, para mim sensacional, beleza? Falando agora sobre outras línguas, né? O inglês do Renato Russo é perfeito, véio. Perfeito. Inclusive ele morou um tempo nos Estados Unidos, foi professor de inglês e tudo mais. Então por causa disso, claro, ele tem uma vantagem aí na frente do Kim, né? O inglês do cara é perfeito, parece uma pessoa realmente que nasceu nos Estados Unidos falando, né? Já o do Kim não, é um inglês bem dizido, né? Vamos dizer assim. O italiano, Renato Russo também na frente, né? Gravou aí um CD italiano e assim, com a sonoridade muito bonita. Se você ouvir as músicas originais, ele consegue realmente traduzir perfeitamente o timbre vocal dos caras, né? Kim só gravou uma música em italiano, né? Mesmo assim foi um italiano bem dizido, beleza? Foi mais ou menos, ele não fala, né? Nenhum dos 2 fala italiano, eles só pegaram as músicas para gravar, beleza? Já em espanhol, Kim gravou, né? Catedral gravou um CD em espanhol.
O Renato Russo não temos um registro em espanhol, né? E já Kim Catedral gravou sim um disco em espanhol, se não me engano tem sete músicas em espanhol. E assim, ficaram muito boas, né? Apesar que depois, eu não tenho certeza, mas eu soube que tem algumas palavras que realmente a tradução não está muito boa. Mas você vê que o timbre de voz dele muda, né? Ao cantar espanhol. Mas para mim ficou sensacional, gosto muito daquele disco. Na nona posição vamos falar sobre os parceiros de banda, né? Renato Russo não teve muita sorte, apesar dos caras serem muito criativos, né? O Dado Villa-Lobos é o rei dos dedilhados. Os dedilhados do Dado Villa-Lobos são sensacionais, muito bonitos, né? Que ele criou, e hoje qualquer pessoa que fizer no violão já diz qual é a música, né? Já sabe. Eu gosto muito dos dedilhados dele, mas assim, na parte de solo, na parte técnica, o cara é muito ruim. Dado Villa-Lobos é muito ruim na parte de solo, de riffs, tal, desse tipo de coisa aí. Ele é muito fraco. Comparado ao César, eu não vou nem falar, porque César é um dos melhores do Brasil, né? Baixista também, quem ganha nessa parte aí, Júlio César é sensacional comparado a Renato Rocha, né? Que pra mim, pessoal, na minha opinião, é o pior da banda Legião Urbana, foi o Renato Rocha, né? Só que quando eu falei isso aqui, a galera, pelo amor de Deus, não. Renato Rocha, não, você não sabe o que é que tá falando, não sei o quê. Mas, na minha opinião, sim, Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá são melhores músicos do que Renato Rocha, que ele só fazia base ali, só cabeça de nota. Muito fraco pra mim. Baterista eu fico com o Marcelo Bonfá, que ele tem mais variações, ele é mais criativo, né? Ele cria levadas diferentes, dá mais viradas durante a música, né? Guilherme, do jeito que ele pega, parece que é um metrônomo. A música toda, às vezes se lembra do prato. Eita, o prato, aí bate no prato lá. Assim, Marcelo Bonfá nessa parte ganha aí, beleza? E em 10º e último colocado, Kim Catedral ganha por estar vivo e pela banda Catedral estar na ativa, né? Muito bem, show de bola, né? Renato Russo fez muita besteira e por causa disso pegou uma doença e acabou nos deixando muito cedo, né? E aí, Legião Urbana sem Renato Russo já não existe mais, né? De vez em quando eles fazem aí uma turnê, alguma coisa, mas fica muito ruim, coloca outra pessoa no vocal e ainda coloca pessoas que não sabem cantar, né? Não gosto quando eles fazem isso. Então realmente era melhor ter acabado e ter deixado a banda virar mito, né? Já o Kim Catedral mantém a banda ativa, composições ativas, né? Coisas novas, sempre lançando, sempre inovando, mesmo que não sejam tão boas quanto as antigas, né? Mas eles estão sim na ativa e isso faz muita diferença, lançando CD solo, lançando com o Catedral, né? Lançando outros projetos aí como o KJ, por exemplo, e outros que eles têm feito, né? É um cara muito ativo, realmente. O Kim está de parabéns nessa parte aí. E vamos embora. Se não é inscrito no canal, se inscreve aí e dá essa força pra gente. Valeu? Vai lá!